Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020 e começa agora pela TV Câmara mais um informativo coronavírus. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 991637905 e também o telefone fixo aqui da TV Câmara 3214-7766. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook, no YouTube. Acesse nossas redes, né? O Facebook, curta a nossa página, toca o sininho no YouTube que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E nós estamos ao vivo também pelo site da Câmara Municipal. O nosso site é o www.riopreto.sp.leg.br e, além de acompanhar em tempo real toda a programação da TV Câmara, você fica por dentro de todos os projetos em tramitação no Legislativo e também as pautas das sessões ordinárias. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje cedo pela Prefeitura de Rio Preto por meio de nota. Lembrando que as segundas-feiras e as quartas não tem mais aquela live tradicional que são restritas às terças, quintas e sextas-feiras. Então, até hoje, segunda-feira, 31 de agosto, foram confirmados 16.957 casos positivos, 63 casos nas últimas 24 horas. E, infelizmente, até o momento, 428 mortes foram confirmadas, 7 nas últimas 24 horas. E a semana abre aí, né? Toda semana começa com a perspectiva do anúncio do governo do estado do avanço ou não de fases das regiões do estado dentro do Plano São Paulo, né? Existe uma expectativa muito grande aí que Rio Preto, na sexta-feira, avance para tal fase amarela, que permite aí um funcionamento, maior flexibilidade no funcionamento de atividades econômicas, principalmente bares e restaurantes, que é o que o pessoal mais tem sofrido aí, impedido quase há 6 meses de trabalhar. Vamos aguardar sexta-feira o anúncio que será feito pelo Estado. O secretário Aldenis, quando fala, tem se mostrado muito otimista com segundo ele, queda nos casos, né? Segundo ele, já estamos descendo o tal do platô, né? Subimos, ficamos um tempo numa estabilidade muito alta de casos e agora, felizmente, segundo ele, começamos a cair aí, tomara que ele esteja certo e que esteja passando essa pandemia em Rio Preto. Em todo o planeta já são 25 milhões de pessoas infectadas, com pelo menos 843.500 mortes. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, né? Mais de 6 milhões de contaminados, e também é o país com o maior número de mortes, 183 mil vítimas. E no Brasil não fica muito atrás, não, já somos 3.860.000 infectados, com, infelizmente, 120.828 mortes. É muita gente aí. Então, torcida mais do que nunca para que a vacina da Covid esteja pronta o quanto antes. Semana passada, o governador João Dória deu uma entrevista. Ele acredita que a vacina em teste pelo Butantan, lá do laboratório chinês, o Sinovac, em dezembro já esteja aí distribuída no SUS 45 milhões de doses numa primeira etapa, o que já seria aí um avanço e tanto. Vamos aguardar e torcer. Bom, vamos conferir agora o boletim meteorológico com o professor Zé Mário de Andrade, que Rio Preto segue com muito calor, tempo muito seco, baixa umidade do ar e a consequente queimadas aí por toda a cidade. Vamos conferir primeiro o boletim do professor Zé Mário. O Nacional de Meteorologia emitiu para essa segunda-feira um alerta de severidade meteorológica. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar no sul do Mato Grosso do Sul
E aqui na nossa região chegará a aproximadamente 12% nessa segunda-feira. Essa umidade do ar é um valor muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 60%. Além disso, estão ocorrendo inúmeras queimadas na região que, segundo o INPE, praticamente dobraram nesse final de semana. Da média de 10 por dia, o INPE está acusando um número muito alto, mais ou menos 20 queimadas por dia na região noroeste do estado de São Paulo. Essa condição de alta temperatura, as temperaturas médias no inverno desse ano estão praticamente 0,6 graus Celsius a mais do que o inverno de 2019, associado com muitas queimadas, intensa emissão de poluentes atmosféricos, cria uma condição meteorológica muito desfavorável à saúde das pessoas. Igualmente, a estação da CETESB de Catanduva está registrando concentrações para o parâmetro ozônio muito elevadas, no limiar do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O ozônio é um poluente secundário, ele é gerado na atmosfera normalmente no início da primavera, mas como as temperaturas estão muito elevadas, os episódios provavelmente vão aumentar agora no começo de setembro. Em Catanduva, registrou-se 100 microgramas de ozônio a média de 8 horas, sendo que o recomendado é exatamente esse valor. Isto é, estamos no limiar para superar a recomendação da OMS com relação ao parâmetro ozônio. O ozônio ele é um forte oxidante, ele irrita o sistema respiratório, irrita o nariz, irrita a boca e a garganta. Principalmente também os olhos. As pessoas vão sentir um lacrimejar intenso durante esses dias, um incômodo visual, e isso é em função das altas concentrações de ozônio que estão próximas de ultrapassar o valor da Organização Mundial da Saúde. As autoridades sanitárias recomendam a intensa reidratação e evitar esforços físicos pesados ao ar livre. É também muito importante que as pessoas não pratiquem queima ao ar livre de resíduos em qualquer hipótese. A queima de resíduos ao ar livre nessa situação meteorológica poderá gerar focos incontroláveis de incêndio nos canaviais, na vegetação existente ao longo das rodovias, criando mais problemas para a população. Tá, então o alerta do professor Zé Mário, tempo muito seco, gente, beber muita água, se hidratar bacana e evitar exercícios físicos nesse período aí, a partir das 9, 10 da manhã até 4 horas da tarde. E como ele disse, queimada, olha só, a gente recebeu imagens aí de uma telespectadora ali do Vista Alegre, ela mora no condomínio Giardino, diz que pegou fogo ali, ó, olha só, numa plantação de sorgo, segundo ela, e as chamas aí chegaram nas casas ali, os bombeiros fizeram algumas pessoas que moram aí na divisa desocupar seus imóveis, e isso foi agora à tardezinha, faz minutos isso. Os bombeiros estão lá tentando controlar essas chamas aí, mas muito seco, né? Uma faísquinha ali, uma bituca de cigarro causa tudo isso. Então a importância aí também de não arremessar bituca de cigarro, não deve arremessar nunca, né? Mas principalmente em mato seco aí, para evitar esse tipo de situação, né? Que pode, por sorte, não aconteceu o pior, mas pode aí pegar fogo aí em casa, ali a cerca elétrica, ela me disse que derreteu, né? A estrutura da cerca, aquelas roldanas de plástico, e já prejuízo aí pro condomínio. E os relatos são de várias queimadas aí por Rio Preto, então não vamos botar fogo em mato, não vamos arremessar bituca do carro, porque ninguém merece uma queimada dessa do lado de casa, e principalmente em quarentena, aí criança em casa, e esse desconforto aí, a umidade já está baixa, ainda fumaça de queimada, situação complicada. É isso aí.
Bom, gente, olha só, na terça-feira, amanhã, teremos a 29ª sessão ordinária de 2020 e nós temos aí as informações com a jornalista Mariana Dyer. Vamos conferir. Olá! 8 itens estão na pauta da 29ª sessão ordinária da Câmara de Rio Preto. 2 projetos de lei complementar do presidente Paulo Pauleri estão na pauta, o que dispõe sobre a carreira dos guardas municipais, permitindo que os guardas façam horas extras, e o projeto que garante o direito de aposentadoria especial do magistério aos titulares da carreira que ocuparem os cargos de diretor, coordenador, supervisor e a função de vice-diretor na rede municipal de ensino. 2 projetos de lei de Renato Pupo estão na pauta em segunda discussão, o que autoriza o SEMAI a receber na fatura de água doações destinadas ao Instituto Lar Esperança e o que obriga os locais com grande circulação de pessoas a manterem disponível desfibrilador cardíaco automático. Os vereadores votam mérito do projeto de Anderson Branco, que isenta idosos e portadores de deficiência física da obrigatoriedade de pagamento do estacionamento rotativo Área Azul. Também na pauta está o projeto do vereador Jorge Menezes, em segunda discussão, que torna obrigatório o fornecimento de kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na rede municipal. Votam também mérito do projeto de Zé da Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de cadeiras de roda no interior dos shopping centers. E projeto de lei de Fábio Marcondes, em segunda discussão, que dispõe sobre o regramento dos decretos municipais de enfrentamento à Covid-19, bem como o cancelamento das sanções aplicadas pela municipalidade. Bom, lembrando que a sessão tem início às 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pelo canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto digital. Mariana Dyer para a TV Câmara. Ok, gente, tá aí então a pauta da 29ª sessão ordinária de 2020 com a jornalista Mariana Dyer, e como a Mari disse, aí a sessão tem início às 5 horas da tarde e mais uma vez será por meio de aplicativos de conferência por causa da pandemia de coronavírus. E olha só, falando em coronavírus, uma notícia que veio de Hong Kong e depois outra da Bélgica semana passada preocupou aí os especialistas, né? Essas notícias dão conta de 2 casos aparentemente confirmados de reinfecção causada pelo novo coronavírus. No caso belga, trata-se de um idoso que já teria o sistema imunológico fraco e o estudo aponta que ele não teria desenvolvido anticorpos suficientes para garantir a imunização depois da primeira infecção. E no caso de Hong Kong, o paciente tem 33 anos e ele teria se infectado pela primeira vez em março. Em meados de abril ele se curou com todos os exames negativos, mas agora em agosto ele voltou a testar positivo, apesar de assintomático. No Brasil, a gente tem alguns casos também não confirmados ainda, algumas notícias de reinfecção, uma delas, inclusive, em Ribeirão Preto, de uma enfermeira. Esses casos ainda estão em estudo, mas é preocupante. E sobre isso a gente vai conversar com a farmacêutica bioquímica e doutora em virologia, Carolina Paca, ela que é docente da FACERES e do programa de pós-graduação em microbiologia da Unesp, a doutora Carolina, que está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Alexandre, e você? Boa tarde. Tudo jóia. Me ouve bem, doutora? Sim, estou ouvindo sim. Ok. Doutora, vamos então falar de reinfecção. O que os virologistas já sabem a respeito de reinfecção por coronavírus e também de imunidade dos pacientes que se recuperam? Sobre a reinfecção, esses casos que você citou, do idoso que era imunocomprometido, como a pessoa é imunocomprometida, ela não vai desenvolver o sistema imunológico. Então, ela não vai ter a defesa do organismo e, provavelmente, ela é suscetível a qualquer infecção, seja por vírus, seja por bactéria, por fungo. Então, ela está suscetível a se infectar por micro-organismo. Já o caso de Hong Kong, eu já vejo de outra maneira. Eu fico, na verdade, um pouco feliz com o fato do chinês. Por quê? O caso dele foi o seguinte:
ele teve a infecção no começo do ano, foi comprovado que foi uma reinfecção, porque os vírus, do jeito que foi analisado, deu para ver que eram vírus diferentes. A primeira infecção, a gente teve uma ideia de uma sequência do vírus que foi idêntica aos vírus que estavam circulando lá em Hong Kong no começo do ano. Depois de 4 meses e meio, ele foi passear na Espanha. E aí, ao acaso, quando as pessoas voltam para a China, ou tudo que entra na China, eles fazem a identificação do material genético do Covid, ele foi detectado que ele estava infectado novamente. Mas ele não desenvolveu a doença. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque eles dosaram os anticorpos nesse chinês e viram que ele estava desenvolvendo a doença. Então, ele tem entrado em contato com o vírus a primeira vez, ele teve sintomas muito leves e ele desenvolveu o sistema imunológico. E depois de um tempo, descobriu ao acaso que ele estava com o vírus infectando o corpo dele de novo e acompanharam esse chinês e viram que ele não tinha desenvolvimento da doença. Então, o sistema imunológico dele foi capaz de conter o vírus e não desenvolver a doença. Então, eu vejo isso como uma forma positiva. Por quê? Porque a gente tem o desenvolvimento do sistema imunológico, mostrando que pode ser possível, então, a gente conseguir ter a contenção dessa doença. Teve a reinfecção, porque descobriu-se sem querer que ele estava infectado, mas ele não desenvolveu a doença. É uma coisa boa isso. Ok. Doutor, o que já se sabe de imunidade? No começo, lá no comecinho, por ser um vírus, acreditava-se que, uma vez infectado e curado, estaria imune para o resto da vida. Depois já não se tinha essa certeza, falava-se em 3 meses que os anticorpos não durariam no corpo. O que se sabe hoje? Uma pessoa que pega, é curada, em tese, ela está imune? A gente não tem certeza de nada ainda também. Por quê? Te explico porque é uma doença nova, a gente conhece ela há 8 meses, né? Conforme a pandemia está acontecendo, a gente está descobrindo as coisas. O que a gente sabe de melhor hoje o nosso organismo, ele responde de 2 lados na resposta imunológica. Uma é essa que é a produção de anticorpos e a outra é uma resposta que a gente chama de resposta de células T, que é uma célula que gosta de matar as células que estão infectadas dentro do nosso corpo. O que a gente vê hoje, que a melhor resposta no nosso organismo é esse outro lado aí, que é a célula T. E a gente produz os anticorpos, mas esses anticorpos é normal ele cair depois de um tempo. No Covid, ele cai rápido, essa resposta. Mas esse caso aí do chinês mostrou pra gente que depois ele responde rápido também. Então, fica na memória imunológica ali dele? Ficou a memória imunológica. Deu para provar que tem a resposta imunológica com memória. Então, eu acho que daqui para frente vão aparecer, como você mesmo citou, já tem outros estudos em dúvida se é ou não. Então, a gente vai ter daqui para frente mais casos mostrando isso, então a gente vai ter mais esclarecimentos sobre isso. A gente sabe que as respostas de células T hoje são melhores em curto prazo do que a resposta de anticorpo, que a gente chama de resposta humoral, mas esse caso de Hong Kong mostra para a gente que tem a memória imunológica mostrando que foi efetiva. Então, a gente não sabe, por exemplo, se esse chinês teve a reinfecção, ele é capaz de transmitir a doença, porque eles não quantificaram isso. Então, não dá para saber se aquele vírus que estava na região nasofaríngea dele era capaz de infectar outra pessoa, porque ele já tinha os anticorpos. Mas eles dosaram os anticorpos, tinham anticorpos, mas não sabe como que o vírus aí se transmitia ou não. Então, provavelmente, os próximos estudos vão fazer isso, vão ver se o vírus infecta outras pessoas ou não. Ok. Doutora, já se sabe por que em algumas pessoas o vírus é tão agressivo e em outras praticamente a pessoa, às vezes, nem é assintomática, não sente nada. Isso tem relação com a carga viral recebida pela pessoa ou não tem nada a ver, é do sistema imunológico mesmo? Fala um pouquinho disso para a gente. Tem várias possibilidades. A carga viral é uma possibilidade. Então, se você recebe uma carga viral muito alta, a chance de você ficar doente
é muito maior, né? Então, o seu sistema imunológico vai precisar fazer mais força para combater aquilo. Então, a carga viral é uma coisa que interfere, sim, a possibilidade de você ter uma doença mais severa é maior. Mas existe aquela proteína que o vírus precisa para entrar dentro da nossa célula, que é aquela enzima conversora de angiotensina 2. Tem pessoas que têm um pouco mais dessa proteína no organismo, obesos, idosos, diabéticos. Então, se você tem mais essa proteína no seu organismo, então o vírus consegue se ligar em mais células e também leva a resposta um pouco mais severa. Então, são pacientes mais suscetíveis. Essas são duas explicações que a gente já também consegue observar. E tem pessoas que também não têm explicação. Ela desenvolve uma tempestade de citocinas, que a gente chama, o sistema imunológico dela responde de uma forma mais agressiva, sem ainda a gente ter uma explicação muito concreta em relação a isso. É da resposta do próprio corpo, essa resposta exagerada de cascata inflamatória. Quando a gente fala em carga viral, qual a maneira de receber uma alta carga viral? Alguém espirrar na tua cara? Como seria essa alta carga viral? Exatamente. Por exemplo, os profissionais de saúde, eles estão trabalhando diretamente com pacientes de Covid, por exemplo, né? Como eles estão ali, eles fazem a manipulação dos pacientes para fazer a intubação e tal, como eles ficam muito próximos, mesmo utilizando os EPIs, eles recebem mais quantidade, eles têm mais proximidade com as partículas, né, as gotículas, então eles têm mais carga viral em contato do que a gente, por exemplo, que esteja em um ambiente mais aberto. Então eles têm mais contato de carga viral. Deu para entender? Sim. Ok. Questão da transmissão. Já é notório, todo mundo já sabe da questão da transmissão. Mas a transmissão, ela por exemplo, se uma pessoa estiver do meu lado com a Covid, automaticamente eu vou me contaminar? Qual é a chave ali? Qual é o momento mágico que esse vírus é transmitido? Se você tiver 1,5 metro de distância dela e você tiver de máscara, a chance de você se contaminar é muito baixa. Então, muito baixa. Por isso que a gente pede distanciamento social, de 1,5 metro pelo menos, e o uso de máscara, do EPI. Por quê? Porque a transmissão, a gente precisa da formação das gotículas e o vírus, ele tende a entrar em contato com a sua mucosa, que é a mucosa da boca, a mucosa do nariz ou a mucosa do olho. Porque daí ele vai entrar em contato com essa proteína da nossa célula, que é a ECA2, para entrar dentro da nossa célula. Agora, mesmo você estando 1,5 metro de distância da pessoa e vocês não estiverem de máscara e conversarem, a pessoa que estiver contaminada conversar com você e as gotículas que saírem da boca dela caírem em cima de uma superfície, você tocar essa superfície e depois tocar no seu rosto, olhos, nariz e boca, você acaba se contaminando também. É dessa forma que você vai se contaminar. Se você abraçar a pessoa, beijar a pessoa, você vai se contaminar também. É dessa forma que você acaba se contaminando. Legal. Moro do lado do trilho do trem. Questão da vacina, doutora, o que já se sabe, eu até falei na abertura do programa, o governador João Dória deu uma entrevista semana passada dizendo que ele acredita que a vacina da Sinovac, do Butantan, em dezembro ele acredita que estará 45 milhões de doses no SUS. Queria saber se a senhora é otimista a esse ponto e o que já se sabe da vacina, a imunidade dela vai ser eterna, vai ter um prazo de imunidade, o que se sabe até o momento? Olha, a vacina, eu não sei se eu sou otimista para dezembro, mas o pessoal do Butantan, eles estão preparando, como já teve a transferência de tecnologia, eles estão preparando as doses antes dos resultados dos estudos saírem. Porque se os resultados forem promissores, já tem dose pronta para administrar. Eu acredito que serão os profissionais de saúde primeiro, e depois nos pacientes mais suscetíveis. Então, eu acredito que seja essa a estratégia. Mas eu não sei se vai ser em dezembro, talvez... Eu não sou tão otimista assim, não. Eu acho que fevereiro, março, por aí. Hoje a gente tem mais de 170 vacinas em estudo
E eu vi agorinha mesmo no site da Organização Mundial de Saúde, temos 10 vacinas em fase clínica 3, né? Que é a última fase. Mas as mais avançadas são essas que você falou, né? Que é a da Sinovac, que são as 2 chinesas, a de Oxford e a Moderna, que também já começou a fase 3 há algum tempo. Eu não sei, não dá para eu te responder se vai durar a vida inteira ou não, porque agora que a gente teve esse primeiro caso registrado da reinfecção, mostrando que teve a memória imunológica do chinês, que foi efetiva e não causou a doença, né? Então, o paciente foi detectado o vírus, mas ele não teve sintoma nenhum, então ele não desenvolveu a doença. Então, não dá para a gente falar, não vai precisar nunca mais tomar vacina. Então, infelizmente, ainda não temos essa resposta, mas a gente consegue, com esse caso notificado, ter esperança de que realmente as vacinas vão ser efetivas, né? Elas vão induzir uma resposta imunológica e a gente vai ter uma efetividade aí. Pode ser que a gente tenha que tomar a vacina igual a gente toma a vacina para gripe todo ano? Pode ser, mas pelo menos a gente vai conseguir controlar a doença, né? Sem dúvida. Questão de medicamento, algum retroviral já foi comprovado alguma eficácia, doutora? E esses medicamentos que se fala aí, o ivermectina, etc., alguma confirmação em laboratório? Até o momento, os antirretrovirais, eles estão sendo testados também em fase de estudo clínico, mas nenhum ainda demonstrou eficácia muito, muito alta e eles são bastante tóxicos, né, para o organismo da gente. Então, a gente tem muita reação adversa. Então, como eles ainda não tiveram, o benefício não foi tão melhor do que o risco, por causa das reações tóxicas, então a gente ainda não teve nenhum avanço em relação a isso. Sobre a ivermectina, existem vários estudos clínicos ainda, só que ainda a gente não teve nenhum resultado publicado. Então, a única coisa que a gente tenha, por enquanto, que eu tenha visto, talvez saia hoje, ou tenha saído ontem, e eu ainda não tive acesso, foi um estudo in vitro mostrando que em célula ela era eficaz contra a partícula viral. Mas se a gente transpor isso para humano, direto da célula para humano, a dose é muito alta, né? A gente tem que multiplicar essa dose aí, da dose de uso do medicamento umas 40 ou 50 vezes, aí ela fica muito tóxica. Então, não adianta nada a gente tomar ivermectina sem saber se funciona no organismo como um todo. Por enquanto, até onde eu tenha visto, e eu leio bastante artigo todo dia, eu não vi ainda nenhum resultado que tenha saído. Pode ser que essa semana aí a gente ainda tenha resultado. Ok, gente, estou conversando com a doutora em virologia Carolina Paca, ela é docente da FACERES e também da pós-graduação da Unesp. Doutora, para a gente finalizar, queria que a senhora fizesse uma análise da situação de Rio Preto. Estamos mesmo numa descendente, como disse o secretário de Saúde. As medidas adotadas até o momento, na sua avaliação, têm sido eficazes e se nós estamos preparados mesmo para avançar para tal fase amarela nesta sexta-feira? Rio Preto, ela passou, né, do pico, agora a gente começa a melhorar, começa a ter a descendência. Eu acho que a gente pode, sim, começar a pensar na fase amarela, mas a gente ir para a fase amarela não quer dizer que a pandemia passou, né? Então, o que a gente fizer hoje, o reflexo disso vai acontecer daqui 15 a 20 dias. Então, mesmo que a gente entre na fase amarela, a gente tem que pensar que se a gente quiser se manter na fase amarela, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo hoje. Então, a gente tem que continuar, se a gente puder ficar em casa, continue em casa, continuar mantendo as higienes, utilizar os EPIs, né, a máscara, fazer o distanciamento social, não fazer aglomerações desnecessárias. Por quê? Porque senão, daqui 15 dias, a gente volta para a fase laranja ou talvez até para a fase vermelha. É importante a gente pensar que são vidas que a gente está lidando e você pode ser assintomático, mas passar para o seu avô e o seu avô ser sintomático e até vir a falecer, né? Então,
é uma coisa bastante importante a gente considerar, que entrar na fase amarela não é sinônimo de final de pandemia. A gente tem aí uma doença bastante complicada ainda para cuidar. Questão de volta às aulas, doutora, que acho que é o grande drama atual, aí as crianças em casa 6 meses. O que a senhora pensa de uma possível volta às aulas aí em outubro, como tem se falado? Uma hora a gente vai ter que voltar, as crianças vão ter que voltar para a escola, né? Não tem jeito, porque indo para a fase amarela, os pais vão ter que trabalhar e as crianças, consequentemente, têm que voltar para a escola, né? As crianças, elas se infectam, mas elas não desenvolvem, muitas delas não desenvolvem, na verdade, a maioria delas não desenvolvem a doença, né? É uma coisa que a gente tem que pôr na balança. Abre a fase amarela e faz o que com as crianças, né? Vai precisar abrir a escola, não tem jeito. Para a economia voltar, a escola tem que abrir. Só que aí tem que ter cuidado na escola de tentar também minimizar essa disseminação da doença. E, em caso, os pais vão ter que se cuidar também em relação a isso, não colocar as crianças... E, na verdade, tentar, né? Tem muita família que não vai conseguir colocar as crianças muito em contato com os idosos para tentar diminuir a chance de contágio para os idosos, que o principal problema dessa doença são os idosos. Sem dúvida. Doutora Carolina Paca, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Um grande abraço. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Só quero agradecer, muito obrigada. E eu quero deixar aberto para qualquer dúvida, eu fico à disposição. Vocês podem me procurar na faculdade, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, porque as pessoas têm muita dúvida em relação à doença e a gente está aqui para esclarecer. E fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada, viu? Qual a principal dúvida das pessoas, já que a senhora tocou no assunto? A disseminação da doença, se pode, se não pode, se pode juntar com um amigo, se não pode. Se você se juntar com os amigos é sinônimo de aglomeração, né? Você só pode ficar junto com as pessoas que você convive, tá? Sair com um amigo, ir na casa de amigo é a mesma coisa que se aglomerar. Isso daí... fazer churrasco na casa de amigo é a mesma coisa que não fazer o distanciamento social. Sobre resultado de exame, o pessoal me pergunta muito. Verdade, quando eu ia positivo, até perguntar de exame, esqueci. Pode perguntar. Questão de exame, qual que é o recomendado e qual a eficácia desses exames? O do cotonete? O exame, para você saber se você está doente neste momento, você tem que fazer o PCR, né, em tempo real, que é aquele do nasofaríngeo. Esse é o diagnóstico padrão ouro. Então, você faz a coleta do nasofaríngeo, você vai descobrir se você está doente naquele momento. Se você quer saber se você tem os anticorpos, aí você faz aquele do sangue, que é o teste rápido ou sorológico, que a gente chama. Você vai descobrir se você tem o IgM ou o IgG. Acontece que você não consegue detectar esses anticorpos em menos de pelo menos 10 ou 14 dias depois de você ter entrado em contato com o vírus. Então, muita gente faz o exame sem nem saber se teve contato com o vírus. E fala, deu negativo para IgG e IgM. Estou feliz. Não, você tem que ficar triste se você deu negativo para IgG e IgM, porque você não tem anticorpo de memória, né? Você não tem os anticorpos. Se você der positivo para o PCR, quer dizer que você está, teoricamente, com o vírus naquele momento. E dependendo da situação, você pode estar transmitindo o vírus naquele momento. Então, o pessoal me manda muito laudo para eu ler, eu estou positivo, eu estou negativo. Isso é muito, muito comum também, as pessoas me mandarem. Por quanto tempo? Desculpa, pode concluir, doutora. Não, só contando que o pessoal me manda para eu interpretar os laudos. Por quanto tempo a gente transmite o vírus depois de infectado? Você se infecta e antes de você desenvolver os sintomas, uns 2 ou 3 dias antes de você começar a desenvolver os sintomas, você já está infectando. Depois que você passou a desenvolver os sintomas, em média, a maior parte da população vai transmitir aí em torno de 7 a 8 dias ainda o vírus, você vai ficar transmitindo.
Então, antes de transmitir, 2 dias, mais ou menos, é o período que a gente chama de pré-sintomático. Você passa a ter os sintomas até uns 7 a 8 dias ainda você está transmitindo. Então, você fica uns 10 dias transmitindo, mais ou menos. É muito tempo, né? E tem um limite que a pessoa consegue infectar? Porque eu já vi que normalmente infecta 2 pessoas, mas por quê? Porque é uma média ou é porque... É uma média, é uma média. Isso. É uma média, é um cálculo matemático que é uma média, mas não tem limite. Se você se encontrar com um monte de gente, você vai transmitindo, né? Se você vai deixando gotículas, acaba transmitindo. Quer dizer, não acaba mas, o vírus média... da boca, não, né? Assim, não acaba. Não acaba. É inesgotável. Doutora, muito obrigado. Se você pegar na maior parte, né, no pico de transmissão que você tiver, que é lá no 5º dia, mais ou menos, você está transmitindo à vontade para um monte de gente. Doutora, eu quero te agradecer muito por essa entrevista e fica o convite para, tendo novidades, a TV Câmara está aqui à disposição para transmitir informação à sociedade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, doutora Carolina Paca. Como eu disse, ela é farmacêutica, bioquímica, doutora em virologia, docente da FACERES e também do programa de pós-graduação em microbiologia da Unesp. Tá aí, então, a doutora falando e principalmente o alerta e churrasco na casa de amigos, que é o que a gente tem visto muito aí. Não pode, hein, gente? E falando em vacina, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de outubro. As informações aí com a jornalista Mariana Dyer. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 31 de outubro a campanha de vacinação contra o sarampo. A campanha começou no dia 15 de julho. Em Rio Preto, a adesão até agora foi de cerca de 7.400 pessoas na faixa etária dos 30 aos 49 anos. A expectativa é de que 148 mil pessoas sejam vacinadas até o final de outubro. A população de 6 meses a 29 anos deve receber apenas 2 doses da vacina. A população de 30 a 49 anos deve receber uma nova dose da vacina, independentemente de quantas doses tenha recebido ao longo da vida. Por isso, para essa faixa etária, a vacinação é indiscriminada. Em Rio Preto, a vacinação está sendo feita em escolas e equipamentos públicos durante a pandemia. Os locais podem ser acessados no portal da Prefeitura de Rio Preto. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade e a carteirinha de vacinação. Mariana Dyer para a TV Câmara. Bom, gente, e como você viu aí na vinheta, a partir de hoje começa oficialmente o prazo das convenções partidárias para a disputa eleitoral de outubro, né? De hoje até o dia 16 de setembro, os partidos que pretendem disputar as eleições de novembro têm de realizar seus encontros para a definição dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Em Rio Preto, até o momento, temos no mínimo 11 pré-candidatos a prefeito. Número, para alguns, pode chegar a 15 pré-candidatos, mas temos que aguardar as convenções para ver quem, de fato, vai se arriscar, vai se lançar nas urnas. E aí, por conta da pandemia, né, das restrições da pandemia, as convenções deste ano serão diferentes. Sai a aglomeração e o corpo a corpo e entra a tecnologia e a inovação, a criatividade. As convenções, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, poderão ser online por meio de videoconferências ou também por aquele modelo drive-thru, né? O partidário passa ali de carro, assina a ata, ou, enfim, dá o seu voto. E assim deve ser também toda a campanha, né? Já que não vamos ter o corpo a corpo, internet é o canal. E sobre isso a gente vai conversar com a jornalista, diretora de mídias sociais da Marco Item Marketing Político, a Cíntia Cury, que está aqui no Zoom comigo. Cíntia, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Prazer estar aqui com você. Obrigado, o prazer é nosso, Cíntia. Eu te agradeço demais por essa entrevista.
Bom, vamos lá. Ano após ano, acho que desde 2004, 2006, a gente vem ouvindo que essa é a eleição da internet, essa é a eleição da internet. Parece que realmente a eleição da internet chegou e não é também só pela internet, né? Temos aí a pandemia que obrigou, então, a migração aí para o mundo virtual. Como é que vai ser essa campanha, Cíntia? Então, Alexandre, as últimas eleições já têm sido mais informatizadas, digamos, do que as anteriores, né? A gente já trabalha bastante tempo com campanhas eleitorais nas redes sociais, mas nada se compara ao que aconteceu há 2 anos, e o que aconteceu há 2 anos vai parecer pouco em relação a este ano. Este ano, a gente tem aí a questão da pandemia, que vai ser um diferencial e tanto. As pessoas vão ter muito mais dificuldade, os candidatos vão ter muito mais dificuldade de entregar o material, de visitar as pessoas, de serem recebidos nas casas das pessoas. Imagine, o candidato saía por aí apertando mão, abraçando todo mundo nas ruas, ele pegava uma rua inteira e entrava casa por casa, conversava um por um. Como é que vai ser isso agora? Quem é que vai deixar a pessoa entrar? Ele entrou na primeira casa, a segunda vai falar, puxa, eu tenho um vovozinho, uma vovozinha, alguém aqui que é do grupo de risco. E se essa pessoa que ele conversou antes estiver infectada com a Covid-19, o que vai acontecer? Então, as pessoas estão com muito mais receio de tudo isso, né? E aí os meios virtuais vão, sim, ser o porta a porta de muitos candidatos. A gente já tem muito candidato aqui na MaicoItem que está trabalhando desde o início do ano, e aí quando começou a pandemia, nós todos intensificamos esse trabalho e a gente tem muito candidato dizendo, eu nem vou imprimir santinho este ano, talvez eu tenha só alguma coisa impressa para entregar com o meu número para o dia da eleição, mas eu não estou prevendo a impressão de santinhos. Por quê? Porque a minha campanha já está bem estruturada para acontecer via redes sociais. E as pessoas já estão demonstrando essa rejeição da presença física, do material físico, em razão da Covid-19. Cíntia, que rede que as pessoas têm apostado mais, o Facebook aí ou o WhatsApp? As pessoas apostam nas duas, né? A gente não considera o WhatsApp uma rede social, sim. A gente considera a mensagem instantânea. Até mesmo a legislação é diferente, né, para o WhatsApp. Então, no Facebook, o Facebook é bastante utilizado. A gente vem observando um crescimento muito consistente do Instagram, principalmente no público mais jovem. Os candidatos vêm ganhando bastante relevância no Instagram nesses últimos meses, desde que começamos a pandemia, né? E o Instagram vem se transformando também num bom mecanismo aí de conversa, de relacionamento para os candidatos. E o WhatsApp, ele funciona paralelo, não dá para tirar um e usar só outro, né? É uma dupla e outra. Hoje, no Facebook e no Instagram, você tem várias limitações impostas pela legislação. Por exemplo, hoje, na pré-campanha, você não pode usar as palavras apoie, eleja ou vote, se você é pré-candidato. Elas são proibidas pela legislação, está escrito na lei que essas palavras são proibidas, são consideradas, sim, campanha antecipada. Já pelo WhatsApp, a própria legislação permite que você peça o voto ainda na pré-campanha, porque ela enxerga o WhatsApp como um veículo de mensagem pessoal, uma situação mais personalizada, onde você conversa com uma pessoa só, onde você está mais restrito no alcance, apesar de existirem grupos e listas de transmissão, né? Sim. Questão das fake news, Cíntia, como combater isso e qual o grau de influência que as fake news vão ter nessa eleição, lembrando que o que ocorreu há 2 anos, né? Os holofotes todos da justiça estão voltados para as fake news.
Então, hoje, quem está disseminando fake news, quem está propagando mensagens falsas, está sofrendo retaliação por todos os lados. Se você denunciar para as redes sociais, né, se você vê ali que tem uma fake news, você denuncia para o Facebook, muitas pessoas fazem a denúncia, ou um grupo de pessoas faz a denúncia num curto espaço de tempo, o Facebook tem tirado do ar essa informação. Então, hoje ele está muito mais acelerado. Pelo WhatsApp vai continuar havendo, sim, a disseminação de fake news. Mas na medida em que os responsáveis forem localizados, eles vão sofrer bastante, sim, retaliação, vão sofrer ação da justiça, só que os candidatos precisam lidar com isso. O que acontece é, pelas redes sociais, a fake news vai ter mais ações, tanto da justiça quanto das próprias redes sociais. Pelo WhatsApp, nós ainda estamos muito vulneráveis. Então, as campanhas que são estruturadas, elas já estão trabalhando com estratégias de como conversar com as pessoas, né, sobre essas notícias falsas que já estão aparecendo desde o início do ano e tem aumentado o volume dia após dia. A situação vai ser complicada ainda. Combater fake news é como combater os boatos nas eleições anteriores, né? Meio que enxugar gelo, sempre vai ter, sempre vai existir, só que cada vez mais, tanto a justiça quanto os mecanismos, né, as plataformas sociais vêm trabalhando para diminuir o alcance, para tentar, de alguma forma, não permitir que essas fake news tenham tanta liberdade como elas já tiveram há 2 anos, há 4 anos e assim por diante, né? Muito bom. E contar com a consciência do eleitor, né? Quem receber esse tipo de mensagem, não ficar espalhando aí, porque muitas vezes você fala para a pessoa, mas é mentira isso, mas podia ser verdade, mas não é. Então, que as pessoas não fiquem compartilhando esse tipo de informação. Ô, Cíntia, televisão, qual será o papel da televisão, da propaganda gratuita para os candidatos, né? Qual vai ser o papel da propaganda e da propaganda política? Então, eu vejo que a propaganda política pela TV, ela tem importância nos últimos dias, as pessoas se atêm mais ao debate mesmo. Então, assim, para o prefeito, para o candidato a prefeito, ainda vai haver, sim, uma importância, ainda vai ser um canal. As pessoas ainda prestam atenção. Para o candidato a vereador, que tem 1 segundo, 3 segundos, menos segundos, aí os meios digitais são realmente mais efetivos, né? Então, a gente não pode descartar, a gente fala, a eleição é soma, né? Então, a gente não pode descartar nenhum veículo de comunicação e hoje a gente não pode apostar todas as fichas na TV como se fez no passado, porque a TV não tem essa condição hoje de atingir tanta gente, muita gente rejeita, o horário eleitoral mudou na televisão também, em razão de tanta reclamação, de tanta rejeição por parte do eleitorado, né? Então, hoje, assim, se você é candidato a prefeito, você vai ter que dar atenção à televisão, sim, porque ela vai ter algum peso. Se ela vai te eleger ou não, é outra conversa, mas ela vai ter algum peso. Se você é candidato a vereador, ter a sua carinha mostrada lá por alguns segundos, ou mesmo uma frase dita, já não ajudava no passado. E agora, com a TV perdendo a relevância que tinha quando ela era única, isso piorou. Então, vá sim para as redes sociais, não abra mão das mensagens instantâneas, faça um trabalho de corpo a corpo digital muito forte, porque senão não vai funcionar, né? Candidatos acham que pela campanha ser por rede social e, consequentemente, na maioria das vezes por celular, ele não precisa de uma equipe ali assessorando. Eu queria que você falasse do diferencial de ter profissionais de comunicação, de marketing, cuidando dessa campanha, dessa rede social do candidato. O que isso agrega à sua campanha? É assim, o candidato, quando ele está sozinho, ele vai muito da cabeça dele. Tem poucos candidatos que conseguem traçar uma estratégia de rede social em primeiro lugar. Ele acha que rede social ele vai fazendo o que dá na cabeça, um dia depois do outro, sem direção, sem noção, e ele acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos ou cometendo erros que não poderia. Eu já recebo aqui todos os dias dos meus clientes prints de pré-candidatos pedindo apoio, com vídeos declarando apoio.
até mesmo de pré-candidatos já colocando material eleitoral nas redes sociais, achando que se eles colocarem antes, eles vão se dar bem. E esses candidatos correm o risco de perder até o registro da candidatura por abuso de poder econômico, por campanha antecipada, por ferir a legislação em vários setores, porque eles não se preocuparam em ter uma equipe mínima que seja que os direcione. A qualidade do material que vai para as redes, as informações que vão para as redes, o direcionamento disso tudo, né? Fica tudo muito solto, muito perdido, e em vez dele estabelecer um relacionamento com o eleitor dele, o que ele faz é criar problemas jurídicos para a campanha eleitoral dele, e muitas vezes ele não consegue passar, ele não consegue expressar, não consegue dizer o que ele quer, ele acaba atirando para todo lado e não acertando ninguém, não atingindo ninguém, né? Afugentando a audiência que ele tinha antes, inclusive. Ok, gente, estou conversando com a Cíntia Cury, ela é jornalista e diretora de mídias sociais do Marco Item Marketing Político. Ô, Cíntia, para a gente finalizar, a questão de impulsionamento de postagens, vale a pena? Isso tem um efeito desejado ou pode incomodar quem recebe postagem patrocinada toda hora? Então, hoje incomodar não pode, porque o Facebook já criou um mecanismo e ele já está disseminando a informação de que você pode optar por não ver propaganda política. E eu estou vendo muita gente por aí clicando aí no não quero ver propaganda política. Então, o que a gente vai ter? Muito candidato fazendo propaganda política, fazendo impulsionamento pelas redes sociais e menos eleitores vendo esse material. Então, eu volto a dizer, o relacionamento dia a dia, o estar nas redes sociais, o ter uma estratégia digital bem elaborada para a campanha eleitoral, que é diferente do marketing digital de produto, que é diferente da rede social pessoal, né? Isso é fundamental para o candidato. Se ele achar que só o impulsionamento vai ajudar, ele vai cair nesse meio aí das pessoas não quererem mesmo ver produtos eleitorais. E hoje o Facebook está fazendo uma série de exigências para que o candidato consiga fazer esse impulsionamento pelas redes sociais. Se os candidatos deixarem para fazer isso de última hora, eles ainda correm o risco de perder 2, 4, 6 dias só para cumprir as exigências do Facebook, o que vai ser ainda pior, porque além de ter menos gente vendo, além de não alcançar exatamente o que ele imaginava com o dinheiro que ele vai colocar ali, ele ainda perde dias preciosos na campanha eleitoral com os trâmites burocráticos. Então, a gente até orienta. Entre no Facebook, facebook.com/id, e já faça ali o seu cadastramento, já deixa tudo preparadinho. Se você vai usar esse mecanismo, você precisa ter isso pronto antes da eleição começar, antes do período permitido pela legislação. Porque na hora vai ter trabalho. E todo esse gasto tem que ser devidamente declarado, né, Cíntia? O gasto do impulsionamento, sim. Esse registro as pessoas já podem fazer agora. O que elas não podem fazer agora, né, é colocar já propaganda política, mas elas já podem verificar a identidade, que é isso que o Facebook exige nesse momento, isso é de graça, e quando for impulsionar, tem sim que com o pessoal da contabilidade da campanha, cada centavo. É o próprio candidato que tem que fazer o impulsionamento, ele não pode contratar agência esse ano, também está na legislação, ele tem que passar por todos os trâmites burocráticos do Facebook, da legislação brasileira e da prestação de contas. Então, esse impulsionamento não vai ser uma coisa simplesinha de chegar lá e colocar os dados como foi em anos anteriores, né? Tá certo, gente. Tá aí a Cíntia Cury, jornalista, diretora de mídias sociais do escritório do Marco Item, que é especialista em marketing eleitoral. Cíntia, eu quero te agradecer demais. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Estamos à disposição aqui na Marco Item, contem sempre com a gente. E para os candidatos, muita atenção, cuidado com a legislação, usem as redes sociais para incrementar o relacionamento de vocês, né? E não deixem passar essa oportunidade. Ainda dá tempo de você estabelecer uma conversa digital com o seu eleitor. Não deixe para o dia que a legislação permita que você comece a falar. Você já pode falar, já pode apresentar propostas, já pode colocar os seus projetos. Você só não pode pedir voto, pedir apoio
ou usar a palavra eleja, ou pedir que alguém grave um vídeo para você dizendo eleja meu amigo aqui, porque aí você vai sofrer consequências legais que não são bacanas para sua campanha. Muito bom, Cintia. Acho que é como você falou, né? É criar uma rede orgânica ali de amigos mesmo, vamos dizer assim, e não apenas pagar para a pessoa ver tua postagem. Cintia, muito obrigado, viu? E bom trabalho aí, que agora é hora de trabalhar muito. Muito mesmo. Vamos lá. Obrigada pela oportunidade, Alexandre. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Para quem não conhece, a Cintia, o Marco são especialistas em eleição, pesquisa aí no Google. A Cintia é autora de vários livros sobre campanha e em mídias digitais. O Marco Item mais na parte do marketing e estratégias políticas. Tá aí, então, gente, quero agradecer a Cintia, ao Marco Item também. O Marco também ia falar com a gente, infelizmente surgiu um compromisso, mas mais para frente ele vai bater um papo aqui, falar de estratégia eleitoral com a gente. E olha só, gente, nesse domingo, 29 de agosto, completou-se 60 anos da morte do Milton Terra Verde, conhecido nacionalmente pela tragédia do Cessna na selva boliviana. O Terra, que é o verde, né? O Terra Verde, rio-pretense, saiu com seu cunhado para ir buscar alguma coisa na Bolívia, peça de motor, eu acho, de avião, caiu na selva boliviana, ficou lá acho que 70 dias, acabou morrendo e deixou um relato impressionante no livro Diário da Morte. A gente já falou aqui, já passou o documentário, mas para falar com a gente sobre isso, sobre os 60 anos da morte do Milton Terra Verde, a gente convidou o jornalista Alex Pellicer, que é apaixonado aí por aviação, e ele fez uma reportagem bastante bacana sobre o caso para o site Contato Radar. O Alex está aqui no Zoom comigo. Tudo jóia, Alex? Tudo jóia, Gama. Tudo bom? Acho que o Alex ainda está entrando na sala do Zoom aí, tá baixinho o áudio. Pedi para abrir a câmera, Alex. Vamos lá, que o Alex escreveu. Tá me ouvindo, Gama? Tô ouvindo, estamos sem sua imagem. Aciona a câmera. Aí, agora sim. Aí o Alex Pellicer, jornalista, gosta de aviação e fez uma reportagem bacana aí sobre esse tema para o site Contato Radar. Ô Alex, você trouxe algumas informações ali um pouco diferentes. Fala pra gente onde você conseguiu essas informações, onde você foi pesquisar para escrever essa reportagem. Então, Gama, essa matéria, eu comecei ela... o norte foi o livro, né? O Diário da Morte do Milton Terra Verde. Sim. E através do livro eu fiz alguns resumos e busquei alguns materiais também no... Eu não encontrei o relatório final, não sei se realmente ele foi feito, todo acidente aéreo, o CENIPA faz um relatório final, eu não encontrei, só que eu encontrei alguns artigos e algumas matérias que falavam algumas situações que a aeronave tinha encontrado, e no Museu da TAM tinha um acervo também bastante interessante. Algumas informações que eu não tinha conhecimento, quando o Museu da TAM ainda funcionava, em São Carlos, que eles resgataram até o próprio avião. O Cessna 140, hoje ele estaria exposto lá, se o museu estivesse em funcionamento. Sim. E juntando todo esse material, eu elaborei esse artigo, uma matéria, assim, vamos dizer, né? É um artigo, matéria aí, né? Uma matéria bem bacana. Ô, Alex, você falou que não encontrou o relatório. Sabe-se por que, na época, não se localizou esse avião? Não foi pouco tempo que ele ficou vivo, poderia ter sido salvo. Existe alguma informação? Se não foram atrás, se procuraram nos lugares errados? Então, Gama, pelo livro, pelo que se entende, houve uma burocracia muito grande em cima da família do Milton Terra Verde. A princípio, a primeira informação que chega à família é que o avião tinha chegado ao destino. Então, a família, nesse momento, dá aquela sensação de alívio. Fala, não, eles não era como hoje, a gente não tinha essa comunicação fácil, né? Eles estavam na Bolívia. Então, a primeira informação quando a família busca a Polícia Civil, o DAC, na época, que era o Departamento de Aviação Civil, hoje ANAC, ele disse que o avião tinha chegado ao destino e alguns dias depois fala, não, realmente, esse avião chegou no destino e está desaparecido. E a família entra em contato com o SAR, que é o
a Força Aérea, né, o Esquadrão de Salvamento, e começa uma burocracia que o pai foi até Corumbá, lá não encontrou muitas informações, ele vai até o Rio de Janeiro, conta o que aconteceu com o filho, aí eles falam que por o avião estar no território boliviano, nada a Força Aérea poderia fazer. O pai vem até o estado de São Paulo, foi no Esquadrão de Salvamento de São Paulo, o Esquadrão de Salvamento disse que poderia fazer buscas, porém precisava da autorização do Rio de Janeiro. Nessas idas e vindas foram quase um mês de tempo perdido para a família. Aí, né? Tempo perdido. E ele não tinha rádio nesse avião? Outro dia me perguntaram isso também, eu não soube responder. Não tinha um rádio nesse avião? Não, esse avião ele era bastante simples, assim. Ele é um avião que tem bússola, altímetro e velocímetro. Apenas isso. E não tinha rádio, é o que eles falam, um voo visual. Você tem que ter um voo em contato visual com o solo. E o que aconteceu? Quando o Milton ele fez o traçado da rota perfeito, só que ele não levou em conta a consideração dos ventos. O mês de agosto é um mês que tem muito vento, e ele tem o vento de través. O que é o vento de través? É aquele vento que vem da lateral. Então o vento foi empurrando o Cessna, o Milton, pela bússola, estava na direção certa, ele sempre aprontou o norte, só que o avião foi voando meio, entre aspas, de lado, sem o piloto perceber, e quando ele percebeu já não tinha lugar para pouso, apenas a clareira. É uma loucura essa história, né? A gente, inclusive, tem o documentário aí do Zé Carlos Pontes, você deve ter acompanhado, assistido aí, tem vários documentários aí sobre essa história. Foi uma loucura, né? Ele, num avião tão precário, sem nem comida, nada, nem água, e partir para uma viagem dessa, foi corajoso, né? Para não dizer outra coisa. Foi bem corajoso. E quando no diário relata que quando eles pousam na clareira, eles tinham uma garrafa de refrigerante e um sanduíche. Um sanduíche. Exatamente. Apenas... Não tinha um facão, não tinha um canivete, não tinha nada. Nada. 60 anos é da morte dele, exatamente, é isso? Não, 60 anos do pouso. Ele morre ele decola no dia 29 de agosto e faz o pouso às 5 e próximo às 6 da tarde, no dia 29 de agosto. Ele vai falecer dali 70 dias em setembro, comecinho de setembro... Entre setembro e outubro, eu não estou recordando a data exata do dia que ele faz a última anotação. 70 dias, se ele pousou em final de agosto, seria finalzinho de outubro, então. Final de outubro. Finalzinho e o avião só é localizado no dia 2 de setembro e os corpos são resgatados no dia 26 de setembro e retorna só no dia 2 de janeiro do ano seguinte para Rio Preto. Então, do dia que eles decolam e retornam o corpo, dá praticamente 6 meses. Alex, e o avião foi resgatado, mas só agora, acho que 2004, se eu não me engano, né? Pela própria TAM, foi isso? Em 2010. A TAM pediu autorização para a família autorizou, eles foram até o local da queda, fizeram o resgate da aeronave e da mesma forma que a aeronave estava naquele local, eles tentaram reproduzir no museu. Quando teve a reabertura... Porque, assim, essa história em Rio Preto ela é muito forte. Meu avô sempre comentava dessa história, eu sempre gostei de avião desde criancinha, então meu avô comentou essa história e quando já adolescente eu li o livro, e em 2010 eu não sabia do resgate dessa aeronave, e teve a reinauguração do Museu da TAM. Quando eu cheguei no museu, eu achei que era uma exposição, tipo assim, era uma réplica. Diorama, uma réplica. E aí eu fui ler, na hora que eu li, falaram não, que era aeronave real. Aquilo causou uma sensação de, vamos dizer assim, fascínio e tristeza. Fascínio porque aquela história que meu avô contava, que eu vi no livro, que eu sempre acompanhei, toda aquela história estava na minha frente, naquele instante. E tem o painel, tem uma foto do Ricardo Beccari, que ele fez para o Museu da TAM, que ele tira a foto do painel do próprio Cessna, com o reservatório de combustível já no fim. Sim, inclusive parece que ele morreu de sede, né? E no túmulo dele, por muitos anos, era comum as pessoas colocarem água, né? Isso. Enfim, como uma maneira aí de tentar aliviar a sede dele, sei lá. É isso, Alex. Sim. Legal, obrigado. Qual que é o site mesmo? É Contato Radar, né? .com.br? Contato Radar.
Isso. Contato radar. Aí, se você quiser ler a reportagem do Alex sobre os 60 anos, eu falei então errado, da morte não, do pouso do Cessna 140, do Milton Terra Verde e seu cunhado Augusto, né? Isso? Isso. O Augusto morreu logo no comecinho, né? Ele morreu no 10º dia. Ele, no momento de desespero, ele acaba tomando combustível do avião. Imagina a sede, hein? Pra você beber gasolina. A sede é desesperador. E o Milton relata que ele tomou como se fosse refrigerante mesmo. Uma garrafa toda de combustível ele virou. Um horror. História horrorosa aí. Inclusive, se você quiser rever esse documentário, é só procurar no nosso canal no YouTube lá, o documentário do Zé Carlos Pontes e do... Esqueci o nome de quem fez o filme com ele. Tem um documentário, inclusive, com o depoimento, acho que da irmã do Milton, que pela primeira vez falou sobre o caso. Legal. Alex, obrigado, viu, cara? Parabéns aí pela reportagem, pelo trabalho com aviação. Fotógrafo também, o Alex, tem várias fotos de aviões aí. Valeu, viu? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade, Gama. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Sempre. Também, igualmente. Obrigado aí ao Alex Pellicer, via Zoom, falando com a gente aí, então, da tragédia do Milton Terra Verde. Quem nunca leu o livro, procura aí nos sebos de Rio Preto, é difícil achar, mas você encontra Diário da Morte de Milton Terra Verde, que ele escreveu ali, os 70 dias que ele ficou ali, ele foi escrevendo nos mapas, tinha um pedacinho de lápis, e ele foi escrevendo o seu drama dia após dia, tá? Então, e assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta segunda-feira, que teve os trabalhos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre André Santos, GC de Thiago Zatti e operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para aquilo que for essencial. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 10 horas da noite e você também confere ele a qualquer momento e de qualquer lugar do planeta no nosso canal do YouTube TV Câmara São José do Rio Preto. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde com mais informações para você. Lembrando, amanhã, 29ª sessão ordinária de 2020 a partir das 5 horas da tarde. E hoje, 31 de agosto, dia do nutricionista, e nossa homenagem aí a esse profissional tão importante, a gente vai terminar com a música O Drama da Dieta, de Zé Mulato e Cassiano. Solta aí, Israel. Eu andava muito mar, me sentindo na pior, pesado que nem uma anta e a barriga de lobó. É verdade. Do pescoço até as virilhas era uma bambeza só. A pressão subia e o trem dizia que eu podia até dar um nó. Já imaginei doendo o anzol, se não me cuidar perco meu xodó.